Quantos gols o seu time fez nas últimas 100 finalizações que realizou? E quantos gols sofreu também nas últimas 100? A gente vai mostrar isso, a convocação da rodada e muito mais para vocês. Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o Dica Stats 9, o último aí do semestre, só depois da parada da Copa América. Última rodada foi boa, né, Isa? A gente foi bem acima da média do Cartola. O time do vídeo fez 81 pontos, o time que a gente conseguiu financeiramente escalar fez 75, mas bem acima da média dos cartoleiros, que foi de 48 pontos. Vamos manter essa média, ou melhorar, né? Tá bom, a gente deu uma melhoradinha aí na última rodada, nas últimas não tava tão legal, melhoramos, vamos melhorar ainda mais. Mas hoje tem estatística dos times pra vocês de novo. Tem coisa nova, hein? A gente começa com uma métrica nova que a gente inventou aqui, que é quantos gols o seu time fez nas últimas 100 finalizações realizadas. Criatividade tem que sempre estar em alta, né? Exatamente, sempre tem que trazer novidade aí pra vocês. A gente traz essa nova conta, bem simples, exatamente isso. As últimas 100 bolas que o seu time chutou, quantas entraram no gol? Aí, claro que tem aquele disclaimer de em quantos jogos o seu time consegue realizar essas 100 finalizações, que é bem importante saber também. Para você conferir isso, inclusive, você pode entrar no nosso aplicativo, no Footstats Premium, gratuito para Android, para Apple, que aí você pode conferir para casar um pouco melhor essa informação. Mas vamos lá, vamos ver esse número dos últimos 100 chutes. O Palmeiras fez 14 gols, é o primeiro dessa marca aqui. Tem sido o primeiro na maior parte das estatísticas que a gente levanta aqui, né, Isa? E também queria destacar o Botafogo do Barroca, né? Com 13 gols aí, né? Um time que não tem feito tantos gols, porque não finaliza tanto, mas tem conseguido ser eficiente. A gente falou disso do vídeo que a gente fez do Botafogo. Vamos deixar no card mais uma vez, porque não, né? Com Sempre certeza. bom. O vídeo não deixou de ser atual, porque o Botafogo está em quarto lugar no Brasileiro, tá indo muito bem. Esse número de 13 muito motivado pela goleada que meteu no Sol de América, Bem na lembrado. Sul-Americana também, é importante destacar. Esses números aqui de temporada inteira, não só de brasileiro. Não só de brasileiro, tem Copa do Brasil envolvida Até também, porque né? no brasileiro tem time que nem atingiu essas 100 finalizações também. A gente pega os últimos jogos da temporada, as últimas 100 finalizações no geral. Outros números para destacar, o Fluminense e o Internacional, que completam aqui os 4 primeiros. Fluminense também com 13 gols, o Inter com 12, muito motivado pelo Paulo Guerreiro, que tá indo muito bem, vai ser desfalque nessa rodada, né? Já foi na última, é bem verdade, os jogadores que foram convocados para a Copa América desfalcaram na 8ª e vão desfalcar na 9ª, mas eles voltam normalmente quando acabar a participação deles na Copa América. Aí uma galera entre 10 e 9 finalizações aqui, Atlético Mineiro, Ceará, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Chape, Caramba. Goiás, o Santos com 8. Vários com 7, né? A galera aqui de baixo, os últimos times têm essa galera com 7. E aqui no final o Avaí com 5, o CSA com 4 e o São Paulo com 3. Sinal de alerta, hein? Sinal de alerta ligadíssimo aí no São Paulo. Se o Palmeiras tem liderado a maior parte das estatísticas que a gente tem mostrado, o São Paulo tá aqui embaixo em Quase diversas sempre, também. né? Uma marca bem preocupante, um ataque que não tem conseguido fazer gols. Mas enfim, agora a gente vai para outra conta, a conta invertida dessa, dos últimos 100 chutes que o seu time sofreu, quantas entraram? Não para nossa surpresa, mais uma vez o Palmeiras está aqui na liderança, dividindo com o Corinthians, claro. A gente classifica aqui pela ordem alfabética quando tem esse desempate. Mas o Palmeiras sofreu só 2 gols, assim como o Corinthians. Corinthians muito, mas muito motivado mesmo pela partida que fez o Walter na última rodada, né? É verdade, fez várias defesas difíceis, salvou o Corinthians, né? Foram diversas finalizações que podiam ter entrado, mas ele pegou muito, pegou várias defesas difíceis, conseguiu continuar com o Corinthians nessa marca de 2 gols sofridos só nos últimos 100 chutes, marca muito boa. Assim como a do Bahia e do Botafogo, mais uma vez o Bahia, a gente também fez um vídeo destacando o time do Roger Machado. Tá, inclusive aqui a camisa do Bahia que o presidente mandou diretamente pra gente. Chegou ontem e por falta de uma camisa chegaram 2. Vieram logo 2, a gente agradece bastante já o Guilherme Belentani, a torcida do Bahia, a diretoria do Bahia. O marketing, a comunicação do Bahia, valeu mesmo, de coração, pessoal. E tá com essa marca muito boa, o Bahia e o Botafogo. O Botafogo que a gente também fez o vídeo, o Iso já destacou, a gente já deixou aqui no card, assim como o do Bahia. Aí tem o Flamengo com 5 gols sofridos nesses últimos 100. Nos últimos 3 jogos não levou nenhum gol. Melhorou bastante defensivamente, tinha aquela marca incômoda de sofrer gol em quase todo o jogo, era o time que menos tinha clean sheets na temporada, sofrendo gols em 3/4 dos jogos, melhorou bem nos últimos jogos, assim como o Galo, que tá num viés de melhora bom também, apesar de ter perdido para o Santos
é uma equipe que tá mais sólida. O São Paulo aqui com 6 gols sofridos, que só não tá numa situação pior. Porque a defesa melhorou um pouco, né? Exato, justamente porque consegue ser sólido defensivamente. Aí uma galera na casa dos 7, dos 8, o Atlético Paranaense com 11 aqui. Aqui para baixo, Chapecoense com 13 gols sofridos. E essa dupla aqui, Cruzeiro e Fluminense, dupla de times gigantes, né? Que estão com problemas defensivos muito sérios. Cruzeiro sofreu 14 gols nos últimos 100 chutes. Fluminense 18 muito gols alto nos isso, últimos 100 chutes. É muito alto, mas muito alto mesmo. Quase um gol a cada 5 chutes que sofre aí. Nesse saldo aí de gols a cada 100 finalizações aí, vocês veem que o Fluminense tinha acabado chutando bastante, mas ainda está no vermelho. O Cruzeiro também não fez tantos gols, está sofrendo muito mais. Na outra ponta você consegue ver que o Corinthians e o Palmeiras estão com um equilíbrio muito melhor, um saldo muito melhor, né? Exatamente. Palmeiras principalmente dá para destacar muito ainda, forte, né? Aqui nesses dois números, o líder dessas duas tabelas que a folga. gente trouxe. Mas vamos lá, a gente falou das estatísticas dos times, agora a gente vai para a convocação para a rodada, os 23 jogadores. Começando pelos goleiros, Marcelo Lomba do Internacional, César do Flamengo e Walter do Corinthians. A gente já falou do Walter aqui na tela anterior. Fez uma partidaça, o primeiro jogo dele no Brasileirão, 20,5 pontos, muito alto mesmo. Nunca vi uma média assim, mas também só jogou um jogo, né? E a gente tá contando com ele para essa rodada justamente porque o Santos é um time com poder ofensivo muito alto, finaliza demais. Pô, pontaria. Então vai sobrar a bola pro Walter, com certeza. Você ia falar Cássio, né? São parecidos, né? Tirando o cabelo, são quase iguais. E a força do hábito, né? Porque o Cássio tá sempre jogando, ele nunca deixa uma boquinha pro Walter. Sim. Agora ele tá tendo oportunidade, o Walter é um grande goleiro também, nível técnico muito alto. Não deve ficar no Corinthians, né? Deve mudar de time. Quem conseguir pegar o Walter tá muito bem servido. Exatamente. O Walter é uma boa opção, assim como o César do Flamengo, que tá num preço bem acessível aí, 5 cartoletas só. E é um goleiro que quando ele entra, foi né? exigido, ele foi muito bem, né? Exato. Quando ele entra, o torcedor flamenguista pode ficar tranquilo que ele dá conta do recado. Tá com uma média de 4 defesas simples por jogo no Brasileiro, ou seja, acaba sendo exigido, tem que fazer algumas intervenções e também fez 2 defesas difíceis em 3 jogos, segundo a nossa coleta. Tá fazendo a parte dele. Pega o CSA, que forçou bastante defesa difícil Bem do lembrado. Cavalieri na última rodada Cavalieri também, né? tinha Contra o Botafogo. Tinha feito 10 pontos, né? Se eu não me engano, foram 2 defesas difíceis. Fez mais, né? Porque o Botafogo levou gol. Enfim, não vou saber a conta agora de cabeça, mas o Diego Cavalieri foi exigido. A gente imagina que o César possa ser exigido e mais, manter o saldo de gol, né? E o Marcelo Lomba do Internacional, que enfrenta um time que finaliza bastante também, que é o Bahia, tem chegado bem eficientemente lá na frente. Mas a defesa do Inter é muito sólida também, consegue segurar um saldo de gols a maior parte das vezes. O Lomba está em excelente temporada. Até porque é o segundo goleiro com mais defesas difíceis no Brasileiro, tá muito bem, sempre muito regular, né? É isso, esses são os goleiros, indo agora para os zagueiros, com Jeromel do Grêmio mais uma vez, Vitor Cuesta do Internacional, Antônio Carlos do Palmeiras e Hever do Atlético Mineiro. Jeromel a gente vai pular mais uma vez aqui, no último a gente nem falou o nome dele. Acho que deve ter gente que tá vendo o vídeo e vai falar, pô, esses caras são muito chatos, só escala o Jeromel, mas é difícil deixar de fora. Não dá pra deixar ele de fora porque toda rodada ele vai muito bem, essa média aqui de 6,57 muito alta. Não só a média no Cartola tá boa, mas em desarmes também, 2,4 desarmes por jogo, é o terceiro zagueiro e logo depois o segundo zagueiro com 2,7, Vitor Cuesta. Vitor Cuesta, outro que tá direto aqui, esses fazem dupla, mais né? presença do que eu e do que o Iso aqui até nos vídeos. É verdade, porque às vezes entra o Zé Eles pra aparecem fazer o vídeo. até a gente mais do que aqui. Com certeza. Mas baita de um zagueiro também, Vitor Cuesta, como a gente sempre fala, ele pontua em várias estatísticas diferentes aí do ponto de vista defensivo. No Cartola acaba contando só roubadas de bola, mas aqui pra gente sempre muito eficiente nos desarmes, nas interceptações, nos bloqueios de finalização, que é uma estatística bem importante também. Então essa dupla aí dos Pampas, essa dupla gaúcha muito boa, muito forte. Antônio Carlos do Palmeiras, que a gente indica pra vocês, sempre contando com esse saldo de gol do Palmeiras, da defesa muito forte, pouquíssimo vazada. Num preço bom também, né? 7 cartoletas. Tá baratinho, né? Na última rodada, pra quem lembra, a gente indicou o Edu Dracena, né? Agora vamos revezar, até porque, como você falou, né? Além da questão da solidez defensiva do Palmeiras que a gente mostrou aqui, o Palmeiras, na prática, né? Levou 9 gols em 32 jogos no ano e o Antônio Carlos sempre faz a dupla com o Edu Dracena, tá sempre entrosado, então a gente acredita numa boa pontuação. Defesa muito sólida, como não é a do Galo. A defesa do Galo tem problemas, tá? Num viés de melhora, a gente já viu.
mas costuma sofrer gol na maior parte dos jogos. Mas enfrenta o São Paulo, que como a gente viu lá na primeira tela, fase terrível, hein? Tá com essa fase ofensiva péssima, fez só 3 gols nos últimos 100 chutes que realizou. A gente tá contando que não vai fazer mais um aí. E também tem a questão do Hever, que tá desarmando relativamente pouco, 1,4 desarmes certo por jogo. Não fez gol ainda no Brasileiro, ele sempre faz muito gol em Brasileiro, impressionante como o Hever tá sempre entre os artilheiros, entre os zagueiros. Não fez gol, também está finalizando pouco no Brasileiro, mas a gente acredita que ele possa dar a sua contribuição. Igual foi o Dedé na última rodada, que quase fez gol. Verdade. E conseguiu fazer finalização de cabeça. Só não fez por causa do Walter, né, que catou demais. Sim. Mas indo agora para os laterais, a gente destaca para vocês René do Flamengo mais uma vez, Marcos Rocha do Palmeiras mais uma vez também, jogadores muito sólidos aí. O Wendel do Internacional e mais um do Palmeiras, Diogo Barbosa. Falando um pouco da dupla do Palmeiras aqui, Marcos Rocha e Diogo Barbosa. Uma dupla, mais uma vez, muito sólida também, assim como toda a defesa do Palmeiras. Tá pontuando muito bem em todas as rodadas. Marcos Rocha com baita de um campeonato, é o primeiro lateral do índice Footstats no Campeonato Brasileiro. O Diogo Barbosa, que evoluiu demais nesse ano, o torcedor palmeirense está muito feliz com a atuação dele, tanto que virou titular absoluto. Antes tinha bastante essa dúvida de Vitor Luiz ou Diogo Barbosa. Mas uma dupla muito forte. É isso, em números absolutos. Primeiro lateral com mais armas no Brasileiro e depois veio o Diogo Barbosa. A gente falou do Marcos Rocha, que é figurinha carimbada, mas o Diogo também vai ser bastante utilizado. Vai aparecer bastante por aqui também. Indo agora para o René do Flamengo, outra figurinha carimbada. Na rodada passada a gente recomendou ele, colocou no nosso time e ele respondeu muito bem. O raciocínio foi bom, né? Porque a gente imaginou que o Flamengo ia roubar a bola e ele acabou roubando, fez mais de 8 pontos, se eu não me engano. Foi muito bem. Exatamente. 8 cartoletas não é um preço tão alto assim, dá para escalar. Assim como o Wendel, que tá com um preço mais baixo ainda, 3 cartoletas só, aliás, né? 5 é a média dele. É bem lembrado. Tá desvalorizado na rodada retrasada, acho que ele foi muito bem, o Wendel, né? E na última também foi bem, fez 6 pontos mesmo sofrendo gol. Fez 6 pontos contra o Vasco, mesmo sofrendo gol Inter. E como o Masman falou, na rodada, na penúltima, né? Ele foi muito, muito bem. A gente imagina que ele possa manter, tem essa participação ofensiva desde os tempos de Corinthians, Ponte Preta também, que ele aparecia muito ali no ataque. E só uma última coisa que eu ia falar do René, esqueci de dizer. Em média, ele só está atrás do Fagner em desarmes, 3,4 certos por jogo. Jogador muito sólido também, a torcida do Flamengo costuma pegar no pé, mas é um jogador que sempre está pontuando muito bem aqui pra gente. Defensivamente está sempre muito bem. Indo agora para os volantes, Ralf do Corinthians, William Arão do Flamengo e Nonato do Internacional. Começando a falar do Ralf aqui, é o melhor volante pelo índice Footstats no Campeonato Brasileiro, entre os primeiros volantes, a gente faz essa diferenciação agora de primeiro e de segundo. Ele é um dos caras que mais fazem desarme, é o líder do campeonato em interceptações, que é aquela leitura defensiva que quem vê o jogo do Corinthians, quem vê o jogo do Ralf, sabe que ele faz com um primor muito grande. Se posiciona bem demais. Se posiciona muito bem, ele consegue roubar as bolas sem nem ter contato, sem passar perto de fazer falta. Enfrenta o Santos, que é um time que tem muito a posse de bola e perde bastante a bola também. Quesito, né? É o primeiro que mais perde a posse de bola no campeonato. Então a gente está contando com esse casamento aí de time que perde muito a posse, jogador que recupera muito. Por isso que a gente indica o Ralf. William Arão do Flamengo, tá com uma média muito alta no Cartola. A gente tem indicado ele bastante aqui também no Dica Stats. Deu 3 assistências no campeonato, a gente sempre fala isso. Também está desarmando bastante, 2,8 desarmes certos por jogo. É um dos melhores no ranking, né, nesse índice. Enfim, pode agora dar uma assistência, porque tá na hora já, né? A gente tá cobrando aí, tá falando, enchendo a bola do William Arão, tá na hora. Aquele começo foi arrasador, né? Ele fez 3 assistências nos 3 primeiros jogos, Bem depois lembrado. parou, mas tá na hora já. Ou de repente até um golzinho também, ele é um jogador que participa bem na bola aérea. Gol de cabeça, fez contra o Corinthians na Copa do Brasil, quem sabe não aparece aí contra o CSA. E o Nonato aqui do Internacional, uma grata revelação, uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro desse ano. Já dá pra cravar isso aí, porque é um cara que tá jogando muito, organizou demais o meio-campo do Internacional. Titular absoluto, acho que ninguém discute mais isso, né? O Patrick, que terminou muito bem o ano passado, esse ano a torcida não tá gostando muito do desempenho dele, e o Nonato, queridinho da torcida, né? A torcida abraçou demais o Nonato, tá jogando muito, uma média de 5,75 por jogo no Cartola. Tá desvalorizado para essa rodada, enfrenta o Bahia em casa, que é um adversário bem duro, mas a gente tá botando fé que o Nonato pode ter uma boa rodada. Lembrando que o Nonato fez 2 gols no campeonato, os 2 foram no Beira-Rio. Vamos imaginar, né, nessa superstiçãozinha, para que ele continue fazendo mais golzinhos lá.
Indo agora para os meias, Everton Ribeiro do Flamengo, Zé Rafael do Palmeiras e Casares do Atlético Mineiro. O Everton Ribeiro aqui, que é um dos líderes de assistência para finalização. É o líder. Campeonato. É o líder? O Dudu líder. não tinha ultrapassado ele? Ele passou de novo. Tá com 3 agora, né? Ah, tá. O Dudu tinha passado, então, antes do Fla-Flu. Tá uma briga boa, né? Jogador O criativo Everton demais. Ribeiro recuperou. Jogador muito criativo, tá jogando demais pelo Flamengo na sua fase mais sólida aí pelo rubro-negro. A gente aposta nele, até porque tá desvalorizado também. Rodada boa para escalar o Everton Ribeiro. Zé Rafael do Palmeiras, a gente já apontou ele aqui algumas vezes, é aquele jogador faz tudo, que pontua demais em desarmes, ele chega para finalizar, ele cria chance para os companheiros e sofre muita falta, né, Izzy? É isso aí, 2,4 faltas sofridas por jogo e tem mais. O Avaí é o terceiro time que mais comete faltas no campeonato, 15,5. Estatística muito importante para ter esse casamento de enfrentamento, né? E a gente vai ver que não só o Zé Rafael, mas tem outro jogador que a gente vai indicar aqui que vai se beneficiar. Que a gente sempre indica ideia. também, não é novidade nenhuma para vocês. Sim. Mas o terceiro homem do meio de campo aqui é o Casares do Galo, que enfrenta o São Paulo também, como a gente já falou do caso do Hever. Casares, jogador espetacular, desde que ele chegou ao Brasil. Muito técnico, né? Ele só tem menos assistências para gol do que o Dudu. Então dá pra ver que é um jogador muito criativo. O Dudu, como a gente sempre fala aqui, é o principal jogador nessa estatística no Brasil em assistência para gol, em questão de criação. O Casares é um dos mais também, faz gol de falta, que é uma raridade no Brasil, né? É verdade, mesmo quando tinha o Otero, né, ele já também se destacava nesse quesito, né? O Casares, que é um cara que precisa de 136 minutos para participar de um gol, seja com assistência ou com o próprio gol. Enfim, é um cara que teve alguns problemas extra-campo, a torcida do Atlético pegou no pé dele, mas agora ele retomou, pegou a posição de novo, de titular, e a gente acredita que ele possa aí deixar o seu gol ou assistência, né? E quer mais? Ele não vai deixar o Luan bater falta de jeito nenhum. É verdade, né? Depois da polêmica. Se tiver que falta, agora é com Casares, não tem papo, ele que vai bater. Senão o Luan vai tomar naquele lugar, né? Foi o que o Casares falou. Brincadeiras à parte aqui, seguindo agora para os pontas, os jogadores de beirada de campo, os atacantes de beirada, com o Dudu, que a gente já falou, a gente destacou, é outro cara que vai ser beneficiado pela questão das faltas, Xará, do Atlético Mineiro, e Bruno Henrique, do Flamengo. Começando pelo Dudu aí, outro cara que dispensa comentários, pessoal que acompanha o Footstat sabe de todas as qualidades dele nos números. Ele tá liderando o Brasileirão em diversas estatísticas. Assistência para finalização, ele caiu para segundo depois do Everton Ribeiro. Mas ele lidera faltas, lidera dribles, é o jogador que mais finalizou. Lidera assistência para gol, jogador muito completo. Falta sofrida, Dudu. né, que a gente falou, 3,4 faltas sofridas por jogo. Vai e deve, vai não, né? Não sei, não vou cravar, mas deve se beneficiar por essa questão do Avaí fazer muita falta, né? Dando sequência agora com o Xará do Atlético Mineiro, jogador que está em ótima fase. Muito Lá bem. no começo do ano com o Elevira, ele estava pegando um banco muito injusto, porque é um jogador... A gente falou que ele deveria ter mais chances no time titular e agora tá muito bem, né? Abraçou essa vaga no time titular, não sai mais. O Xará, jogador muito bom, muito incisivo, vai pra frente, vai para cima dos adversários sem dó mesmo. Quase duas finalizações por jogo e também tá nessa fase, como a gente falou, né? 3 gols nos últimos 5, tá sempre participando lá. E o Bruno Henrique do Flamengo, jogador do Brasil com mais participações diretas em gol, é um dos melhores jogadores da temporada no Brasil, se não o melhor, né? Acho que dá pra colocar ele lá pelo menos no top 3, brigando pela primeira colocação. Com certeza, o melhor reforço da temporada, né? Não fez gol, nem deu assistência no último jogo, até por isso a gente tá botando fé que nessa rodada ele vai participar diretamente de um gol, seja com assistência, e vai pontuar bem, vai ajudar a aumentar essa média dele aqui de 5,84, que é bem boa. Indo agora para os centroavantes, os camisas 9, Daverson do Palmeiras, Gabigol do Flamengo e Everaldo da Chapecoense. O Daverson, que a gente indicou aqui na rodada passada, ele não fez gol, nem deu assistência. Mas foi muito bem. Ainda assim foi bem, roubou bola até, sofreu bastante falta, finalizou. Fez 7,2 pontos. Foi bem na rodada, a gente bota a fé que ele pode ir bem contra o Avaí mais uma vez. O Avaí que não fazer mais um golzinho, né? Avaí que não tá em boa fase, o Daverson pode de repente fazer um gol aí ou dar uma assistência. Ou que seja continuar a colaborar nesse momento defensivo também.
sendo bem participativo, ele pode pontuar bem também. Sofre muita falta também. Gabigol, do Flamengo, 6,67 de média, uma média bem alta, jogador que tá caro, mas é aquele investimento certeiro também, porque ele sempre retorna muito bem. Bem lembrado, e também é o segundo atacante com mais finalizações certas no Brasileiro. Primeiro justamente é o Bruno Henrique, que a gente indicou na última tela. 13 gols em 25 jogos no ano, sempre muito participativo no Brasileiro, né? E o Everaldo da Chapecoense, que a gente já destacou algumas vezes, já colocou ele de aqui, né? Colocou ele de capitão em uma rodada imitou, né? Que ele imitou, foi muito bem, muito bem acho mesmo. Que 25 pontos com a tarja de capitão, né? Tava sempre muito bem. E tem participado da maior parte dos gols da Chapecoense no ano, seja com gol, seja com assistência, o Everaldo tá lá. Jogador que finaliza bastante também, tá lá no topo do Campeonato Brasileiro. A Chape é totalmente dependente do Everaldo, ele é responsável por 34,1% dos gols da equipe na temporada e fez 4 gols em 8 jogos no Brasileiro, é um dos artilheiros do campeonato, empatado com Gabigol, Eduardo Sacha, vários outros. Média bem alta também, 6,5, mas mais um que tá desvalorizado. Agora a gente vai para a escalação, o time que a gente bota ou botaria em campo, pelo menos. Tem a questão do dinheiro, né? A gente tá chegando, viu? Tá chegando, tá aumentando, né? Valorizamos bastante na última rodada. Daqui a pouco vai dar para escalar exatamente o mesmo time aqui. Mas se você tem esse dinheiro aí em caixa, a gente recomenda um time com Marcelo Lomba no gol, Marcos Rocha na lateral, vai ser nosso capitão, a gente explica mais pra frente. Sim. Antônio Carlos e Jeromel de dupla de zaga, o Wendel na lateral esquerda. Um trio de meio de campo com Nonato, Zé Rafael e Everton Ribeiro. E o trio ofensivo com Xará, Dudu e Gabigol. O técnico do nosso time para essa rodada é o Marcelo Salles, do Flamengo. Podia ser o Felipão também, o Felipão tá valorizado, a gente tá fazendo um time pensando nessa desvalorização bastante nessa rodada. Bastante, né? 9 desvalorizados e 3 valorizados apenas. Sim, contando com o técnico, com os 12 que a gente seleciona aqui, 9 desvalorizados, então é importante. Um time que custaria 138 cartoletas, a gente sabe, é salgado, como a gente já falou, mas tem as opções mais em conta também, as opções econômicas nas indicações que a gente colocou aí. E a gente coloca o Marcos Rocha como capitão aqui, porque a gente já tá cansado de colocar atacante que não tá pontuando bem de capitão. A gente quebra a cara, fica triste, fica pé da vida. Acho que é uma sensação que a galera tem tido aí também, né? Pelo que a gente tá acompanhando. De errar o capitão, né? E acaba perdendo alguns pontos, que às vezes perde mata-mata, às vezes fica atrás em pontuação, que se fosse a primeira colocada a pessoa ganharia algum prêmio. Enfim, a gente vai apostar nessa média excelentíssima do Marcos Rocha. Escapar um pouco dessa obviedade dos capitães. O Dudu, na última rodada, a gente colocou ele como capitão, quase o Brasil inteiro colocou ele, acabou não indo tão bem assim. A gente tá contando com o Marcos Rocha, que o Palmeiras sempre conta com esse saldo de gols. Se for parar pra pensar por esse lado, o jogador já começa com 10 pontos. Sim. Se o Palmeiras não tomar gol, ele já começa com 10 pontos. Então ainda contando com mais roubada de bola, que ele sempre participa bastante também, falta sofrida, assistência. Ou às vezes assistência, né, pra gol também. Tá cruzando muito bem no campeonato, muito bem, né? Pontaria tá muito bem, tá muito boa. Enfim, vamos ver, né, como que vai sair o Marcos Rocha, mas acho que dessa vez vai, hein? É isso, esse foi o Dick Stats 9 da 9ª rodada. Inscrevam-se no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações, que é bem importante pra gente. Continuem comentando aí aqui no vídeo do YouTube, porque a gente sempre tá de olho nas sugestões de vocês, nas opiniões de vocês. Acho que é isso, né? A gente volta com o Dick Stats só depois da Copa América, vai ser um longo período aí. É isso, a gente vai sentir saudade de produzir, a gente vai sentir saudade de ver o feedback de vocês. Vamos sentir muita saudade do brasileiro, mas fiquem atentos que já na sexta-feira vai ter conteúdo sobre o brasileiro e nos próximos dias, enfim, até voltar depois dessa pausa da Copa América, vai ter muito conteúdo especialíssimo para vocês entenderem melhor aqui sobre esse campeonato maravilhoso. É isso, vai parar o Brasileirão, vai parar o Dick Stats, mas o Foot Stats continua aqui com vários vídeos aí, não tem férias. Semanalmente aí vocês vão estar vendo bastante vídeo novo aí no nosso canal. É isso aí, galera, um abraço e até mais. Valeu!